Ok. Vou fechar minha câmera aqui e vamos lá para o compartilhamento. Bom, usem então o microfone, tá? Eu acho que eu consigo abrir o bate-papo aqui. Ó, consegui abrir o chat aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar ele pequenininho aqui para não atrapalhar. Ó, botei ele pequenininho aqui. Pode ser pelo chat também, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Acho que vocês estão conseguindo visualizar legal, né? Então, o primeiro exercício aqui é aquela imagem que nós trabalhamos, né? Na época do imperialismo, aquela imagem que mostra as potências europeias disputando aqui um pedaço da pizza, né? A pizza é a China e disputando aí um pedaço desse território, indicando bem aí o que é o imperialismo, uma disputa entre potências que liderava as riquezas, buscava as riquezas e tal. Tá bom? Então, isso aí que nós trabalhamos, esse é o contexto do imperialismo. Tá joia? Aí tem aqui um enunciado da questão. A figura ao lado é uma imagem clássica que faz referência à divisão da China no final do século XIX. Naquela ocasião, grandes potências mundiais disputavam entre si o controle não apenas da China, mas de toda a Ásia e África. Sobre esse tema, responda. Letra A. Qual o nome do movimento de disputa entre as potências mundiais pelo controle das riquezas asiáticas e africanas? Nós temos vários nomes que a gente pode utilizar aí, não é isso? Então, como é que ficaria uma resposta mais... Se essa fosse uma atividade avaliativa, como é que nós colocaríamos aqui essa atividade avaliativa? Como é que nós responderíamos isso aqui? Né? Então, aqui no chat, neocolonialismo e imperialismo é o nome, né? Então, vamos botar assim, ó. O período. Aí seria legal a gente fazer o seguinte, vocês terem anotado aí os comentários, tá? Anotem os comentários no caderno de vocês, que depois eu vou disponibilizar essa atividade já corrigida, mas aí os comentários vocês vão ter anotado aí no caderno para depois poder estudar, tá bom? Então, olha lá, ó. O período do século XIX. Falei de período, tem que datar pra gente, tá bom, gente? Falou em período, data o período. O período do século XIX, marcado por disputas entre as potências europeias, é comumente chamado de imperialismo ou neocolonialismo. Colonialismo. Beleza? Muito fácil, isso aí só para esquentar, né? Tudo bem? Agora uma pergunta para vocês. Vou botar aqui um OBS. Essa atividade é uma atividade comentada, tá bom? Então uma perguntinha aqui para vocês. Se o neocolonialismo diz respeito ao século XIX, pergunta 1. Qual é o outro período de expansão das potências europeias e que nome eu dou a esse primeiro período de expansão das potências europeias? Expansão marítima? Não. Também não. Não é cruzadas. Só colonialismo?
Colonialismo. Boa. Então vamos para o período primeiro. Então, vamos botar assim, ó. Primeiro período de exploração europeia. Primeiro período de exploração europeia. Colonialismo. Tá bom? Século. É com vocês. Séculos. No plural, hein? Já vou dar a dica. Séculos. Plural. Começa no 16, né? Final do 15, né, galera? 1492. Final do 15, Cristóvão Colombo está chegando aqui e entrando em contato com os povos pré-colombianos, tá bom? Mas vai até quando? De 16 até quando? Ninguém? Quando é que começa as independências? Em que séculos as independências? 19. Acho que é no 18, 19, não, 19. O primeiro é o 18. Qual é o primeiro estado a se transformar? Qual é a primeira colônia a conseguir a independência? É no 18 ainda. Falou em América, falou em potências explorando a América. Estados Unidos, Rafael já pontuou lá. Então, os Estados Unidos, 1776, 18. Beleza? Mas, de modo geral, os países americanos, né? Países latino-americanos conseguem as suas independências no século XIX. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, colonialismo, séculos 16, já está aqui em caixa alta, 16 a 19. Século 16 a 19. Tudo bem? Então, falou em colonialismo, estamos falando do século 16, 17, 18, 19. Falou em neocolonialismo, estamos falando do século 19. Tudo bem? Tem exploração nos dois momentos? Sim. Tem busca de riquezas naturais nos dois momentos? Sim. Qual é o grande elemento? São dois grandes elementos diferentes do primeiro para o segundo momento. Então vamos botar assim, ó. Grandes diferenças. Grandes diferenças. Primeira grande diferença é Revolução Industrial. Revolução Industrial. Letra maiúscula, sabe? Industrial. Tá bom? A Revolução Industrial era uma era mercantilista, né? Era uma era mercantilista lá na primeira etapa. E uma era capitalista na segunda. Ok? Show de bola. Então, mas eu estou resumindo tudo isso, essa ideia principal, né? Sim, sequência. Eu estou resumindo essa ideia principal aqui no conceito de Revolução Industrial, porque eu acho que é um conceito que resume bem a ideia principal de capitalismo. Tá? Então, quando você vai falar, por exemplo, com os economistas, ou quando você vai falar com o pessoal da geografia, o pessoal da geografia entende o capitalismo pós-revolução industrial. Tá? O pessoal da história, como o Moá aqui, já pensa o evento do capitalismo com o avanço das novas relações comerciais mercantilistas do século XVI e XVII. Agora, o pessoal da geografia e o pessoal da economia pensa a Revolução Industrial como o limite do nascimento do sistema capitalista. Ok? Então, eu acho que a Revolução Industrial é uma grande diferença entre essas duas situações. Uma outra diferença é o tipo de dominação. Tá? A dominação que se dá no século XVI e XVII, ela é quase que exclusivamente uma dominação violenta. Tá certo? No século XIX, existem diversas formas de dominação. Uma dominação de caráter econômico, mas também uma dominação de caráter cultural. Tá bom? Então, ó, primeira, Revolução Industrial. Segunda, dominação cultural.
Dominação cultural. Vou botar aqui assim, mais forte. Mais forte. Tudo bem? Beleza? Ficou claro essa questão aí para vocês? Tá tranquilo? Muito bem. Acho que não tem muitas dúvidas aqui. Vamos para B. Em 1914, um evento político nos Balcãs motivou o início da Primeira Guerra Mundial. Explique esse evento. Atentado de Sarajevo, Camille tá rápida no dedo, hein? Eita, dedo nervoso. Já estava pronta, ela só deu enter. Eu tô começando a achar, ela já leu antes, né? Atentado... Não vai. Ah lá, calma, gente, não escreve não que eu tô lendo lá. Atentado de Sarajevo, assassinato do príncipe Francisco Ferdinando. Muito bem. Esse é o evento, não é? Agora eu preciso explicar por que esse evento startou a Primeira Guerra Mundial. Porque esse evento é um evento local. Por que ele startou uma guerra mundial? Então vamos lá. O evento foi o assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro. Esse é o evento. Agora, por que ele motivou a guerra? Quem escreveu aqui? Tá, mas não vale digitar antes de perguntar. Vamos parar com essas brigas aí, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos explicar isso aqui. Por que startou a guerra? Já que foi um evento local. Foi um evento local onde tinha a questão das alianças secretas. Então, foi o ataque a um que chamou o aliado, que chamou outro aliado, que chamou o aliado do aliado, que chamou outro aliado e virou continental. Muito bem. Então, é isso aí mesmo. Então, explicar uma guerra que começou como uma guerra local e se transformou em uma guerra europeia e posteriormente numa guerra mundial é entender a política de alianças secretas, cujos nomes que nós aprendemos são... Quais são as políticas secretas? Tríplice aliança e tríplice entente. Samuel já anotou lá. Beleza? Então vamos lá, vamos para uma resposta mais então organizada. O evento foi o assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, pela ação terrorista do grupo sérvio Mão Negra. Eu não falei disso ontem com vocês, tá? O grupo terrorista que arquitetou era conhecido como Mão Negra. Então, pela ação terrorista do grupo sérvio Mão Negra. Ponto. Com a entrada da Rússia protegendo a Sérvia da Áustria, Hungria, depois eu corrijo. A política de alianças começou. Entraram na guerra, com letra maiúscula sempre, estamos falando de um evento histórico, entraram na guerra os membros da Tríplice Aliança eita, hoje tá difícil, hein? Tríplice Entente. Tá bom? Vamos lá, vamos corrigir os português aqui. Política. O evento com a entrada da Rússia protegendo a Sérvia, da Áustria-Hungria,
a política de aliança começou. Entraram na guerra, os membros da Tríplice Aliança, Tríplice Entente. Tá bom, tá, dá para entender. Tá bom? Dúvidas? Tá tranquilo, né? Muito bem. Agora, nós vamos para as objetivas. Ok? Então, vocês vão aí nas objetivas marcar uma alternativa. 10 segundos aí, 15 segundos para as alternativas. Deixa eu ligar um ventilador aqui que está um calor danado. Espera um pouquinho. Já está saindo aqui algumas respostas. Letra E, por enquanto, está prevalecendo. Letra E, letra E. Beleza, né? Acho que é letra E. Vamos ver o gabarito? Letra E, Rafael. Beleza, Heitor, show de bola. Gabarito. Cadê o gabarito? Subiu o gabarito. Deixa eu trazer para cá que eu escrevi aqui. Aqui, gabarito, letra E. Tá bom? Agora vamos entender a letra E, tá? Vamos entender, olha lá. Acarretou a difusão das ideias que apontavam as contradições do liberalismo. O que a gente tem que entender aqui, ó? As contradições do liberalismo, tá? Isso aqui é que é importante para a gente. Deixa eu marcar aqui, ó. Contradições do liberalismo, tá bom? Então, vamos fazer um comentário aqui que eu acho pertinente? Então, vamos lá, ó. O liberalismo aparece como alternativa política e econômica em meados do século XIX. Então, vamos botar aqui 1850. Ok? Cria o liberalismo, né? Então, vou botar assim, essa política cria um ambiente de rivalidades econômicas entre as potências industrializadas. Tá bom? Então, vou botar aqui, ó. Política, potências industrializadas. Então, o ambiente do liberalismo, que é aquele ambiente do livre mercado, aquele ambiente da formação de grandes conglomerados, de grandes empresas multinacionais que expandem os seus braços, né, os seus tentáculos. Vocês já viram exercícios, charges, que tem uns tentáculos assim, né, dentro da Europa, e está escrito assim, capitalismo, é um povo, um animal, né, aquele animal marinho, povo e tal. Aí tem os tentáculos assim, escrito capitalismo se expandindo para dentro da Europa. Esse ambiente de liberdade para se fazer e buscar mercado, mão de obra, exploração, baixos salários, mas também desenvolvimento bélico, de forma livre, por empresas livres, sem a ação direta do Estado, sem o controle e a fiscalização do Estado, é que sim, também contribui para o advento da Primeira Guerra Mundial, para o ambiente de disputa, o ambiente bélico. Tá bom? Beleza? Isso aí, Samuel, é isso aí. Bom, acho que ficou claro para todo mundo. Vamos para... Pode falar. Essa contradição seria por causa que eles apoiavam tanto o liberalismo, mas depois da Segunda Guerra, como eles ficaram fracos, o Estado teve que intervir, né?
Exatamente. Exatamente. A contradição é que, vamos pensar nas ideias do liberalismo. Eu estava lendo um livro, porque é muito trabalho, eu parei de ler o livro. Estou tentando ver aqui na minha estante, aqui, mas para mostrar para vocês, o livro que eu estava lendo sobre o liberalismo, um livro interessante. Eu peguei um filósofo do liberalismo, ou depois eu acho para vocês e posto como dica de leitura. Então, é um filósofo do liberalismo que é interessante a gente pensar, entender como é que os caras pensavam, né? Os caras estão realmente desejando, lá no meados do século XIX, um Estado mínimo pouco interventor, na crença de que o Estado interventor é prejudicial. Mas ele não é prejudicial na visão do liberalista, do liberal, melhor dizendo, lá do século XIX, ele não é prejudicial apenas para a economia. O Estado interventor, ele é prejudicial para a sociedade. A ideia do liberalismo do século XIX é que o Estado interventor, aquele Estado inchado, que está regulando a sociedade, né, de forma mais próxima, ele é um Estado que traz um malefício para o desenvolvimento do próprio indivíduo, da própria coletividade que fica presa, né, que fica restrita, que fica limitada ao seu próprio desenvolvimento. Então, entendendo que o século XIX é um século que vê a ideia de progresso e desenvolvimento muito fortemente, é entender que tudo que atrapalha esse desenvolvimento e esse progresso velozmente é ruim e deve ser modificado, e deve acabar. Então, esse Estado interventor deve acabar. Bom, qual foi o grande problema disso? O grande problema disso é que o cientificismo que defendia essa ideia, o liberalismo econômico, previa uma sociedade melhor, previa uma sociedade mais igualitária, previa uma sociedade mais harmônica. Tá? E a Primeira Guerra foi o quê? A Primeira Guerra foi exatamente, né, o não, isso não é verdade, o liberalismo não gera uma sociedade harmônica, ao contrário, o liberalismo, nas suas contradições, ficam evidentes quando esse sistema leva a uma guerra, como levou a Primeira Guerra Mundial, que dizimou milhares de pessoas dentro e fora da Europa. Tá bom? Eu esqueci o nome do autor. Eu vou buscar e depois eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Agora eu estou lendo um pouquinho mais sobre liberalismo, para a gente discutir a respeito, né? Muito bem. Então vamos lá. Vamos para a próxima questão. O neocolonialismo relaciona-se com a eclosão da Primeira Guerra Mundial por quê? Vamos lá. Todo mundo aí, dedos rápidos. Letra A. Todo mundo, letra A? Letra A, né? Então, tá aí. Eu acho que esse não precisa nem a gente, né? As disputas aqui entre as potências europeias acirrou as rivalidades já existentes, né? Tem a ver com neocolonialismo, lembrando, né? Neocolonialismo. Questões como essa no Enem a gente tem que ficar atento, porque às vezes a gente tem aí um distrator que possa confundir a gente, né? Uma letra D de dado, por exemplo. O desmembramento do Império Austro-Húngaro. Aí a gente, né, entende errado. Muita atenção com o que está sendo pedido, né? A relação entre o neocolonialismo e a Primeira Guerra Mundial. Tá? Acho que essa foi mais fácil, mais tranquila. Vamos para uma mais difícil aqui, ó. Isso, o desmembramento foi depois. Eu quero um exceto, tá? Então o que está errado aí? Qual é a alternativa que não pode ser utilizada?
B. Será? Todo mundo B? Unânime? Unânime o B? Alternativa C, ó. Aí, Big Brother. Alternativa C. Tá? Vamos na B aqui, ó. A opressão das minorias nacionais. Então, vamos lá. Ó. Deixa eu marcar aqui minorias nacionais. Espera aí. Vamos comentar isso aqui. Esse período é um período marcado pelo nacionalismo muito forte. Tá certo? A gente já viu isso. Que nacionalismo forte de minoria está ganhando força nos Balcãs? Vou de novo para a pergunta. Ó, que minoria nacionalista? Isso, mas Grande Sérvia, isso aí. Mas como é que é o nome dela? Que nacionalismo é esse? Que nome é esse? O que a Sérvia queria? A Sérvia queria o quê, gente? Ó, unificação. Como é que eu dou o nome para essa unificação desse contexto? Eu falei ontem, talvez um pouco rápido, vocês não vão lembrar. Ó, eslavismo. Pan-eslavismo. Anota isso aí, tá, pessoal? Ó, pan-eslavismo. Vou botar aqui em vermelho aqui. Vou botar pan-eslavismo. Tá certo? O pan-eslavismo é esse sentimento de unificação do povo eslavo. Outros pans, ou outros sentimentos de união, outros projetos de unidade estavam presentes aí. O pan-germanismo é um outro exemplo. Tá bom? Então, o pan-eslavismo é uma minoria nacional, sim. Agora, vamos ver a C? Vamos ver a C. A estruturação da sociedade das nações. O que é isso, professor? Ó, nós não falamos sobre isso na aula de ontem. Mas isso aqui é uma consequência da Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, alguns países europeus pensaram assim: será que existe uma forma da gente evitar que novas guerras dessa proporção aconteçam dentro da Europa? Sim, é possível. Como? Criando uma certa unidade entre as potências europeias para intervir eventualmente, fazer acordos eventualmente. Isso, uma antecipação da ONU. Só que naquela época a gente chama de, vou botar aqui em caixa alta, Liga das Nações. Liga das Nações, tá? Vou botar aqui entre parênteses, Liga das Nações. A Liga das Nações foi uma consequência da Primeira Guerra Mundial. Joia? Veio depois. Não deu certo, não funcionou, porque o ambiente imperialista dentro da Europa ainda era muito forte. No meio, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, acontece a crise de 1929, cuja crise, que é uma crise econômica fortíssima, maior dentro do sistema capitalista até hoje, que vai acentuar ainda mais as rivalidades entre as potências europeias, colocando por terra a eficiência da Liga das Nações. Então, a Liga das Nações não vai funcionar, mas sim é uma pré-ONU, uma antecessora da ONU. Tudo bem? Fala, Samuel, por que ficou ambíguo, querido? É porque quando a gente leu a alternativa, estava a estruturação da Sociedade das Nações. A Sociedade das Nações, eu e a Camila, inclusive. Então, eu e ela vimos como as sociedades que tinham se unificado, se estruturado e começou a ter as rivalidades durante esse período. A gente não entendeu isso como organização da Liga das Nações. Mas aqui é a organização da Liga das Nações. Sociedade das Nações é a Liga das Nações, tá bom? O que a gente não pode confundir?
Olha só, a gente não pode confundir. Peraí. Ó. Não pode. Alianças secretas. Isso é uma coisa, tá? Alianças secretas para Sociedade das Nações. Coisas diferentes. Alianças secretas, aqui, antes da guerra. Sociedade das Nações, depois da guerra. Tá bom? Não, não é outro, hein, Camille? Não é outro nome para a mesma coisa, não. Aqui, Não, ó, o pessoal está perguntando se é a mesma coisa para a Liga das Nações. é a mesma coisa, mesma coisa. Isso aqui é uma coisa só. Tá bom? Muito bem, vamos lá. O tempo voa, hein? Essa aula vai até que hora, gente? 11h20. 11h20, é. Então vamos lá, vamos para a próxima, vamos para a próxima. Olha lá. Analisada sob diversos aspectos, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra sem precedentes na história. A respeito de tal guerra, podemos afirmar que... O que nós podemos afirmar? B. A. Camille, Heitor e Marcos. Aqui, ó, presta atenção. Olha aqui. Não pode. Tá? Então, vamos descartar A. Show? Vamos descartar A. Vamos ver a B. A política de alianças representada pela Tríplice Aliança e Tríplice Entente constituiu-se como um dos fatores explicativos para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Vamos ver a C. C de cachorro. A condenação da corrida. Condenação? Ei, condenação? Os caras condenavam ou os caras apoiavam a corrida armamentista? A corrida armamentista foi algo que aconteceu ou foi algo que foi condenado? Estava todo mundo fazendo corrida armamentista, não é? Então, ó, galera, ficamos aqui, ó, com a letra B de bola, tá? O que está errado na C? A palavra condenação. O que está errado na A? O não pode. Tá de boa? Ok? Show de bola. Beleza. Muito bem, vamos lá. Deixa eu dar um enter aqui. Olha lá. A Primeira Guerra Mundial significou o fim da preponderância europeia no mundo e o início da hegemonia dos Estados Unidos. Assinale a alternativa correta. Tranquilo na E? Acho que tá tranquilo na E, né? Beleza. Lembra que eu falei do Brasil ontem, na guerra?
Então aqui, ó, Brasil. Então uma economia agropecuária. Verdade. Isso, Samuel. Verdade. Mas ele participou de forma indireta. Indireta. O que é participar de forma indireta? Não é? Vou botar aqui, ó, suprimentos. Suprimentos. Samuel colocou suprimentos lá, vou repetir aqui. Tá bom? Tá beleza aí. Bom, aqui, ó, uma consequência política da guerra foi o surgimento do totalitarismo. Totalitarismo. Nós tivemos uma discussão sobre totalitarismo lá naquele vídeo, lembra? Naquele vídeo que nós falamos só sobre totalitarismo. Mas vamos colocar aqui os exemplos de totalitarismo. Eu sei que vocês sabem quais são os principais. Quais são os principais? Vai lá, diga aí para mim. Os principais eventos de totalitarismo. Nazismo, fascismo. Nazismo. Então tá aqui, nazismo, fascismo. Agora tem outros. Tem outros que a gente precisa colocar aqui. Tem um em Portugal. Portugal, salazarismo, franquismo na Espanha, salazarismo em Portugal, franquismo na Espanha, tá certo? E na Rússia? Comunismo. Stalinismo. Stalinismo. Tá joia? Stalinismo. Então aqui, pessoal, ó, totalitarismo. Aqui nós temos exemplos, tá? Anota aí no seu caderninho para você não esquecer. Exemplos de governos totalitários ou com características totalitárias dentro da Europa. Tudo bem? Dúvidas? Tá tranquilo? Tá de boa? Letra E aqui. Vamos lá, vamos para a próxima. Com relação à Primeira Guerra Mundial, assinale a alternativa correta. Samuel marcou letra E. Será? Será que é essa? O que está correto aí? Tem 4 erradas e uma correta. Vamos ver o gabarito? Letra E. Tá? Letra E. Então aqui, ó, mudança do mapa europeu. Tudo bem? Muito bem. Vamos dar uma pausazinha aqui rápida. 2 minutos. E vamos ver o mapa europeu. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos ver junto aí o mapa europeu. Estamos vendo junto? Então tá aí o mapa. Olha lá. Aqui o mapa antes da guerra e o mapa depois da guerra. Tá certo? O que eu quero destacar nesse mapa aqui, terceiro ano? Vamos olhar esse lado aqui, ó. O lado oriental norte, a Alemanha aqui. Olha a Alemanha aqui, ó. Aqui tá um pedacinho amarelo escrito Prússia. Tá vendo, galera? É a Alemanha, tá? Então, é a Alemanha. Esse pedacinho aqui amarelo é a Alemanha. Agora, você tá vendo que a Polônia está passando por aqui, dentro da Alemanha, dividindo a Alemanha em 2 partes? Puxa vida, faltam 5 minutos, galera. Tá vendo aqui? Isso aqui é o famoso corredor polonês. Tá joia? Famoso corredor polonês. Ou seja, é esse território aqui que vai ser um dos fatores de briga
entre a União Soviética e a Alemanha, porque aqui tem um pontinho preto chamado Danzig, é o famoso Porto de Danzig, que no Mar do Norte, que é esse marzão grande aqui, é o principal porto de importação e exportação, atividades econômicas do Mar do norte da Europa. Então, quem controlava esse porto tinha um poder econômico enorme. Como a Alemanha foi a grande derrotada na Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes obrigou a Alemanha a ceder uma passagem de terra que dava acesso ao mar pelo porto de Danzig para os poloneses. É o famoso corredor polonês. Isso vai gerar uma revolta enorme dentro dos alemães, que não apenas tiveram seu território diminuído, mas também perderam o controle econômico do porto de Danzig. Tá certo? E claro, vai ser um dos motivos para a Segunda Guerra Mundial. Tá ok? Beleza, pessoal? Aqui, ó, para finalizar, vamos finalizar aqui no mapa, aqui não vai dar tempo para a gente ver os outros exercícios, mas eu acho que foi bom para a gente fazer uma revisão e fechar. Finalizando aqui no mapa, Império Austro-Húngaro, Áustria, Hungria, países independentes e separados. Tá? Novidade, Tchecoslováquia, que nem existe mais como país unificado. Hoje é República Tcheca e Eslováquia. Tá bom? Na queda do Muro de Berlim e na desagregação do leste europeu, a Tchecoslováquia também se separou em República Tcheca e Eslováquia, mas isso é década de 90, são cenas dos próximos capítulos. Outros países novos, aqui em cima, ó, Estônia, Letônia e Lituânia. Países novos também, que não existiam. Tudo bem? Aqui, na Península Balcânica, a Iugoslávia, um país novo também, que hoje já não existe mais nessa configuração aí. Tá aí a Macedônia, Bósnia, Herzegovina, que são países independentes. Ok? Queridos, vou finalizando a minha aula por aqui. Ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta? Gostariam de falar alguma coisa? Tá tranquilo? Rafael está dizendo que a aula foi boa. A aula sempre é boa, Rafael. Beleza, galera? Ó, fiquem com Deus, então. Dê uma estudada, tá? Esse material tá aqui, ó. Apostila 4. Dê uma estudada nesse material aí, tá bom? Forte abraço. Fiquem com Deus aí. Próxima aula, Revolução Russa. Valeu!